Boa noite a todos, a paz, irmãos. Tudo bem? Roberto, vê se aparece aí. Glória a Deus. Vamos dar início aí. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia: O tenho pedido ao Senhor. Amém, irmãos? Boa noite a todos aí que estão entrando, a paz a todos. Vão compartilhando aí. Hoje, irmãos, eu vou falar. O título da ministração eu pus Crianças Missionárias. Entenda como. Então você conhece pessoas, pais de família, que têm crianças até. A gente falou algumas semanas atrás de adolescente, jovens. Estou falando de crianças. Compartilhe esse vídeo, porque eu creio que pode edificar a vida deles. Irmãos, nós lemos um texto aqui, hoje é mais um texto que nós vamos falar sobre palavras proféticas liberadas sobre este ano, e a palavra profética é o que dá um norte para a igreja, impede ela de se corromper, como diz a Bíblia, e por aí vai. Então hoje eu quero falar de uma palavra profética que foi dito o seguinte, preste atenção. Em 2022, o Deus Eterno surpreenderá todos nós, pastores, pais, avós, porque se iniciará um derramamento do Espírito Santo entre as crianças, desde bebês até as crianças da pré-escola. Desde aonde? Desde bebês, prestem atenção, até as crianças da pré-escola. Então, o avivamento infantil está chegando no mundo. Amém? Então, eu já declaro isso sobre todas as crianças aí. E eu quero que você compreenda. Valeu, Beth. Eu quero que você compreenda a importância disso, e mais do que a importância, a dimensão disso. Então, irmãos, para que esse avivamento infantil chegue, a gente está falando de bebês e de crianças, é necessário uma atuação de quem? Dos pais, dos responsáveis. E é sobre isso que eu quero comentar, e eu quero ir bem no detalhe, vocês vão entender tudo isso. Então, nós lemos aqui 1 Samuel 1,20, onde diz: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, chamou o seu nome de Samuel, porque dizia: O tenho pedido ao Senhor. Ela teve um filho, ela não podia e teve um filho, chamou Samuel porque era pedido do Senhor. E aí eu quero comentar em cima disso, né? Eu até peguei uma Bíblia cronológica que eu tenho aqui, e aí fala lá que ele nasceu no ano de 1115, mais ou menos, aí antes de Cristo, Samuel, né? Então, eu quero comentar o seguinte. Eu coloquei alguns tópicos, vão ser rápidos para vocês aprenderem. O primeiro tópico que eu li, desse versículo 20, e eu quero ler o versículo 24 desse mesmo capítulo também, diz assim, ó: E havendo-o desmamado, levou consigo com 3 bezerros, efa de farinha, um odre de vinho, e trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito
criança. O que Ana foi fazer em Siló? Ana foi entregar o filho, como ela havia feito um voto ao Senhor, né? Ela foi entregar o filho ao sacerdote, ao profeta da época. Quantos anos ele tinha aqui? Quantos anos vocês acham que esse menino tinha? Dá um chute aí. 2? Segundo a Bíblia cronológica e alguns pastores que eu vi aí, ele tinha em torno de 3 anos de idade. Então, o sonho dela era estéril, era ter um filho. Teve. Ficou 3 anos. A hora que desmamou, em torno de 3 anos, ela foi entregar para o Senhor. Falou, dói, hein? Né? O sonho da vida dela, ter um filho. Entregar assim, com certeza não foi uma coisa fácil. Ele tinha em torno de 3 anos. 3 anos de idade, irmãos. E ele começou a viver no ritmo ministerial da igreja, vamos dizer assim, do sacerdote. E eu quero pegar bem pesado hoje, irmão, naqueles que dizem, mas ele é muito criança, mas não pode, né? Mas deixa ele aproveitar a vida, depois lá no futuro ele faz, busca a Deus. Se não ensinar desde pequeno, irmão, não é no futuro que ele vai querer buscar. Concorda? Então tem que ensinar. E aqui ele tinha em torno de 3 anos. Mas eu vou continuar lendo. 1 Samuel capítulo 2, agora versículo 11, diz assim: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor, diante do sacerdote Eli. Todos os anos eles subiam para oferecer sacrifício ao Senhor, em tempos de festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, né? E aí a gente até viu, né, quando ela foi entregar o menino para servir ao Senhor, no versículo 24 do primeiro capítulo, ela trouxe bezerros, oferta, né? Sempre tem oferta, atos proféticos de consagração sempre tem oferta, sempre, é bíblico. Mas aí, ele subia sempre para entregar o seu sacrifício anual. E aí a Bíblia fala que ele subia e depois ele estava voltando para Ramá, aqui em 1 Samuel 2,11, e o menino ficou servindo o Senhor. Presta atenção nisso. A Bíblia está falando aqui no versículo 11, ó, o menino ficou servindo ao Senhor. A palavra na minha Bíblia está aqui, o menino, mas essa palavra poderia ser ajudante, jovem, rapaz, serviçal. Para mim, irmãos, já fala muito claro, jovem, menino, tem que ser servo, tem que servir, é a mesma tradução da palavra, irmão. Tem que servir. O nosso Senhor nos chamou para servir e não para ser servido. O grande erro que acontece nessa geração é que os pais estão fazendo dos filhos reis e aprendendo só eles a serem servidos, quando o correto seria ensinar a eles a servirem, certo? E a palavra aqui de serviço, que o menino ficou servindo ao Senhor, a palavra é servindo mesmo, prestando um serviço. Aí você vai me falar, quantos anos ele tinha? Eu já falei ou não? 10 anos. 10 anos de idade, o menino ficou servindo ao Senhor. Muitos vão olhar e falar o quê? Tem que chamar o conselho tutelar, que pai é abusivo, vai se rebelar contra o pai. E isso serve para pais, isso serve para avós, isso serve para todos que são responsáveis. 10 anos servindo ao Senhor. Precisa falar mais alguma coisa aqui, irmãos? Então, essa primeira parte eu pus o título assim: não enxergue as crianças só como crianças, porque elas podem ser servas do Senhor como criança. Não pode? Nós não estamos vendo na Bíblia aqui? Então por que, né, pegando os sobrinhos lá, né, os pequenos, o Davi, o Rafinho, o Bruno, fazendo aniversário, não pode estar servindo ao Senhor? Não só pode, como deve. Não é verdade? Simples, irmãos. Então, mas aí depende de cada pai, cada mãe.
1 Samuel 2,18, a Bíblia fala: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfodo de linho. O menininho estava vestido ainda, bonitinho. E servindo, tinha 10 anos aqui ainda. Ministrando, ministrar é servir. Servindo, mostrando mais uma coisa, mesmas palavras acima, de traduções. Versículo 21, capítulo 2. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmão, havia uma madre para ser quebrada na vida de Ana. E foi quebrada através daquele voto. Quando ela teve Samuel, liberou a madre. Ela teve mais 5 filhos. E o Samuel estava onde? O Samuel estava diante do templo, servindo ao Senhor. E ela com mais 5 filhos. E o primogênito servindo. E olha que interessante, não sei como está na tradução de vocês isso, mas no versículo 21 fala assim: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Sabe qual que é o sentido aqui? Crescia? Não é de estatura. Ele crescia em importância diante do Senhor. 10 anos de idade. Possivelmente ele era um servo bom, um servo fiel, ele estava crescendo em importância, pegando mais responsabilidade e não sei o que. 10 anos de idade. Versículo 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para os homens. Aqui fala que ele crescia em importância, mas ele também se mostrava o quê? Agradável. Então ele fazia o quê? Olha, presta atenção. Ele não só fazia mais coisas importantes, mas os atos dele estavam agradando a Deus. Quantos anos? 10 anos de idade. E aí, irmão? É muita opressão psicológica? 10 anos de idade. Então, ele servia, ele prestava serviço, ele crescia em importância, ele agradava ao Senhor, 10 anos de idade. Aí no capítulo 3, versículo 1, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Samuel servindo, continuando, aqui ele já tinha 12 anos de idade. Continuando aqui, e assim, só um parênteses, ó, o versículo 3 desse capítulo 3 diz assim: e estando já Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca do Senhor, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. Irmão, isso aqui é importante. O versículo 3 diz: antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo. O que ele quer dizer aqui, irmãos? A lâmpada é o que dá o quê? O norte, não é? A direção, dá a luz. E a Bíblia está falando assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Por quê? Quem que dava a luz? Quem que dava a direção? Quem que dava os nortes? Os profetas, os sacerdotes. Naquele caso, era Eli. Só que Eli já estava velho. Ele já não tinha muita visão, como falou no versículo 1. Já não pregava tanto. Então, como que estava a vida espiritual do líder, da lâmpada, do guia? Estava o quê? Mirrando. E Deus falou: antes que a lâmpada apague, Deus chamou a Samuel. E aqui esse contexto, irmão, eu cansei de ver em videozinho aí com o Rafael quando era pequeno. Tem um monte de videozinho falando da história de Samuel. E aqui depois eu recomendo você ler aqui do 3 ao 14, versículo 3 ao 14, que é quando Deus começa a falar com Samuel. Samuel com quantos anos? 12. Quantos anos você tem, Gabriel? 14. Ele com 12 anos de idade, Deus aparecia de noite e falava: Samuel. Ele: eis-me aqui. Aí ele acorda, vai correndo diante de Eli, que ele morava com Eli. Ele acorda, Eli acorda.
Você me chamou? Ele falou, não. Pô, você está meio... Não te chamei não, vai dormir. Voltou a dormir de novo. Samuel, vocês conhecem essa historinha, né? Ou não? Aí ele vai lá de novo, tornou a chamar, voltou. Não te chamei, meu filho, vai dormir. Aí terceira vez aqui, ó, versículo 8. Samuel. Ele se levantou e foi a Eli. E Eli entendeu que não era ele que estava chamando, era quem? Era o Senhor. Falou assim, Samuel, se te chamar de novo, fala, eis-me aqui que teu servo ouve. Ele foi dormir. No que foi? Novamente, Samuel. E ele falou, fala que teu servo ouve. Olha, dá até de arrepiar isso, né? Não sei vocês, mas eu fico... E aí ele falou no versículo 11. Deus falando para Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual vai ouvir, quem ouvir vai tinir as orelhas. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo que eu tenho falado contra a sua casa. Vou começar e acabar. Os seus filhos são execráveis, ele não repreendeu, os dois vão morrer no mesmo dia. Ponto. Outro dia Samuel acordou, Eli acordou. Ele falou assim, escutou a voz mais uma vez? Eu escutei. O que ele falou? Pode falar. Quer que eu falo mesmo? E aí ele falou. E aí tem uma passagem célebre, que aí acaba no versículo 19 e 20, fala, e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, o que ele falava, o quê? Acontecia. E em todo Israel, desde Dan até Berseba, Berseba é no sul, Dan é no norte, em todo Israel, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quantos anos? 12 anos. Não, peraí, você está falando que ele estava confirmado na nação inteira como profeta de Deus? Quantos anos? 12. E aí, irmão? Quem que vai falar aí que está matando, que está, meu Deus, e isso, olha, estão fazendo com o menino? Irmão, isso é para você, pai, mãe, vó, tio, aprender o seguinte. Quando o teu filho de 2, 3, 4, 7, 10 anos acordar, escutei voz, vi um vulto, vi não sei o que, você fala assim, vai dormir, que isso é coisa da tua cabeça. Não é. Está aqui, ó, não é? Quantas vezes como criança, via as coisas. Irmão, quando Deus chama o profeta, Deus fala com ele em sonhos, em visões. É normal, certo? Normal, eu sonhei com aquilo, eu vi aquilo, eu escutei aquilo. É Deus chamando um profeta, certo? Então não é para falar assim, vai dormir que isso é coisa da tua cabeça. Que senão o pai que às vezes está orando para o filho ser um menino de Deus, uma menina de Deus, está fazendo o que na vida do menino? Está matando o chamado profético do menino, não é? Coisa da tua cabeça, vai dormir. Já aprende. Fala assim, fala tudo que você viu. O que você viu? O que você enxergou? O que você escutou? Ajude, ore. Fala, Senhor, continua revelando. Fala, o que eu tenho que fazer como pai, como mãe, como isso. É assim que funciona. Se vocês oram para ter filhos, desde bebê, profetas, homens de Deus, quando Deus está querendo ativar o menino, trava. Para com isso, né, irmão? Vocês estão entendendo, né? Então não pode travar. Puxa, irmão, eu tenho que correr aqui. Estou no primeiro tópico ainda. Então, a Bíblia, ela deixa muito claro o que eu quis dizer aqui. Desde criança, dá para ser um jovem, uma criança, perdão, não é jovem aqui, uma criança de Deus, usada por Deus, menino, menina. Um outro versículo que eu vou ler aqui só para vocês entenderem, 2 Reis 5, versículo 2 e 3. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Uma menina estava sido levada cativa, e essa menina estava falando para a senhora dela, que era uma esposa de Naamã, o grande poderoso do exército, falou assim, menina, falou assim, se o meu senhor fosse na minha terra, lá em Israel, lá tem profeta que ela ia ser curado da lepra. E aí a história vocês lembram. Lembra que ele chega adiante e Eliseu nem sai da casa.
fala, manda ele se lavar lá, não quero nem ver a cara dele. E foi restaurado. Menina, se não fosse essa menina, ele ia ser curado da lepra. Mas Deus usou a vida da menina. Se não fosse Samuel, a lâmpada de Deus podia ter sido apagada no templo. Mas Deus falou, eu vou levantar esse jovem. Com 12 anos, irmãos, confirmado na nação inteira, esse menino é um profeta de Deus. Se você vai lá em Israel e encontra um menino de 12 anos, eles são reconhecidos como tal. Agora vai falar isso aqui no Brasil, né? Vai dar um tapa no menino, falar, você vai ensinar o que para quem? Então quem mata seus profetas, irmãos? Nós, muitas vezes, não é? Os pais, os líderes, os responsáveis. Mas o Senhor, Ele quer levantar uma geração de profeta nessa terra. E de criança já. Eu estou lembrando aqui agora. Lembra o sonho que eu tive? Lá daquele lugar, daquela cidade, eu tinha ido aonde? Nas escolas. Pegar quem? Criança. E eu vou pregar para essas crianças, irmão. Olha, eu até arrepio aqui. Essas crianças vão pegar fogo, irmão. Vai ser no fogo, no óleo e no fogo. Em nome de Jesus, porque é o que o Senhor deseja. Amém? Então, irmãos, que Samuel foi o primeiro rei não, que ungiu os reis, mudou do período de juízes para o período da monarquia dos reis de Israel. E ele que ungiu todos, ele que foi os primeiros, né? Ele começou ungindo todos. Então, guarde isso, irmão. Primeiro tópico, a criança não é só criança, a criança pode ser serva. Amém? E como eu falei, vou repetir, isso serve para pai, para pais, para avós, que a avó fica só lambendo, às vezes, e para os responsáveis, para os líderes. Deixa ser servo, ensine a ser servo. Segundo ponto que quero falar, eu vou dar uma corrida aqui, irmãos, não pensei que ia demorar tanto aqui. Marcos, no capítulo 10, eu vou ler um texto aqui, um versículo só. 2, Marcos 10, 13 e 14, preste atenção. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, olhem para mim, vou falar direto. Não impeça as crianças de querer buscar a Deus, de querer conhecer a Deus. Amém? Eu nunca esqueço de uma mensagem. Olha, isso aqui parece que eu estou vendo essa imagem. Um bispo, uns 15 anos atrás, estava lá na igreja, e um dia eu vi essa passagem. Uma criancinha de uns 3, 5 aninhos, pequenininha, o pastor começou a pregar, a criancinha saiu correndo assim, subiu no altar. Aí vieram os diáconos, não sei o que, não pode. Mas o menininho acho que estava, sei lá, né, com o líder ali, né, com o pastor pregando, foi, deu um abraço. Falou, calma, deixa ele aqui. Aí fez uma brincadeirinha ali com o menininho, falou, então depois a gente faz isso, agora eu vou continuar. E a criança desceu toda, não traumatizou a criança. Nós temos que deixar as crianças irem até Deus, buscarem a Deus. Jesus falou, não impeça elas de virem até mim, pode vir. Jesus com certeza estava abraçando, certo? Estava abençoando, como a Bíblia fala aqui, no outro versículo ele fala, no outro texto. Então, irmãos, nós temos que incentivar as crianças a ter uma vida com o Senhor. Amém? Então, eu queria deixar essa outra mensagem aqui, muito clara para vocês. Um outro versículo, que na verdade eu acho que é o mesmo texto, só que lido para um outro público, lá em Mateus, diz assim, Mateus 18, 5, 6, olha que importante esse aqui, E qualquer que receber em meu nome, Jesus falando, e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço um mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Irmão, isso aqui é muito sério. Aqui, ele está dizendo o quê? Ele está incentivando os pais
Os pais incentivem a fé em Cristo das crianças. Não tem essa que é muito pequena. Não tem essa. Você está vendo que as crianças, eu não sei se vocês entenderam, qualquer que um desses pequeninos que creem em mim, a Bíblia está deixando muito claro que aquelas crianças, elas acreditavam em quem? Em Cristo. Mas vai pregar o evangelho para a criança, mas a criança vai ter que aceitar Jesus, mas não impeçam qualquer um que escandalizar essas crianças que creem em mim. Vocês estão entendendo isso? As crianças têm discernimento, têm conhecimento. Nós temos que incentivar a fé de Cristo nas crianças. Então tem que incentivar sim, tem que fazer culto no lar, tem que escola bíblica de férias, tem que incentivar a escolinha bíblica lá, culto infantil, festas infantis com contexto bíblico, evangelismo, acampamentos, tudo que dá para fazer que entrete a criança e fala do amor de Deus, tem e deve ser feito. Não é verdade? Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas aqui. Tem que investir nisso. Então, se algum dia virar algum fariseu para você e falar assim, é muito pequeno para aceitar Cristo, você com todo carinho, dá uma esfregadinha nesse versículo na cara dele. Mateus 18, versículo 6. Jesus falando, qualquer um que escandalizar a criança, que crê em mim, ele está falando que crê nele, pode dar um solavanco bíblico. A melhor forma de bater nas pessoas é biblicamente, irmão, não é na ignorância. Responda na palavra. É assim que o diabo foi recuado e foi para trás, não é verdade? E é assim que a gente tem que fazer. Então, pais, incentivem a fé das suas crianças, desde pequeno, em Cristo. Mostre temor em Cristo. Até lembrei de um amigo meu que trabalha comigo lá, aquele que tem 3 filhos. Ele fala direto para os filhos, não sei o que lá, criancinha, irmão, de 2, 3, 5 anos. E ele fala, no papai do céu deixa isso, pai? Ele falou, isso papai do céu deixa. 3 anos de idade, já perguntando de temor. E um amigo meu fala isso. Então, assim, tem que incentivar, irmãos. Tem que incentivar. Mas esse versículo, ele também diz outra coisa. E aí eu digo para os pais irresponsáveis, Jesus falando, mas quem escandalizar um desses pequeninos? Escandalizar, sabe qual que é a palavra no grego? Escandalize. A tradução é qualquer um que aprisionar, tropeçar, atrair para o pecado, trazer apostasia, tirar do sagrado. Ou seja, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer responsável, que esse responsável for responsável para apagar a fé de Cristo da criança, para tirar a santidade da criança, para fazer a criança tropeçar. O pai fica fumando, a criança quer fumar. O pai dá a cerveja para o bebê. O pai incentiva ele a ser a pessoa mais briguenta, mais não sei o que lá. Qualquer um que afastar essa criança que crê em mim, Jesus falando, dos meus caminhos, é melhor colocar um moinho dentro da cabeça e amarrar e se jogar no mar. Ou seja, vai ter que morrer. Certo? Concorda? Isso é para você ver como o Senhor trata com as crianças, irmãos. E como Ele vê que as crianças são responsabilidade dos responsáveis. Por isso que a maior pregação é o exemplo. Para não escandalizar ninguém. Não é verdade? A maior pregação é o exemplo. Então, irmão, entenda isso. Entenda isso, que isso é muito importante. Ai daquele adulto, que aquela criança era tão bonitinha, ela buscava a Deus, agora não busca mais. Por quê? Viu o pai fazer tudo errado, viu a mãe, viu o tio, viu o vô, viu a avó fazer tudo errado e parou. Ai desse daí, irmão. Entrou na caderneta do Senhor esse aí. Então,
teu filho, teus netos, eles não são tontos não, irmão. É ou não é? Eles veem as coisas. Vai fazer coisa errada na frente deles, vai. Ah, pai, eu quero beber. Por quê? Ah, porque você bebe. Porque eu vou bebe. Ah, eu vou brigar com todo mundo. Ah, por quê? Porque todo mundo briga. Meu tio briga, você briga. Você fuma. Irmão, é isso que a Bíblia fala. Então, não seja motivo de tropeço. Tem um ditado que fala: o homem é fruto do meio em que vive. E é a pura verdade, não é? Ele capta, né? Você como psicóloga, não é verdade? Você consegue ver muito do que você vê nas crianças, nos pais. E é normal. Como você fala muitas vezes, quem precisa ser tratado? Os pais, não são as crianças. E os últimos dois aqui, irmãos, eu vou querer que vocês abram comigo lá em Deuteronômio capítulo 4. E enquanto vocês vão abrindo, eu vou falar já, irmãos, a semana que vem eu vou ter um compromisso, no domingo, em outra cidade. Então eu vou estar ministrando no sábado que vem. Amém? Então nos vemos no sábado. Mesmo horário. Deuteronômio 4, no versículo 9 e 10. Diz assim, presta atenção. Deuteronômio 4, 9 e 10. Diz assim: então somente guarda a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E olha aqui, ó. E as farás saber aos teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, ou seja, aos teus netos também. No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus em Horebe, o Senhor me disse: ajunta-me o povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Olha isso aqui, irmão. Aprendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e ensinarão aos seus filhos. Irmãos, o título na minha Bíblia desse Deuteronômio 4, que ele é importantíssimo. O livro de Deuteronômio é importantíssimo. Ele diz: Moisés exorta o povo à obediência. E aqui, o contexto, eles estavam prestes a entrar na terra prometida. E Deus estava usando a vida de Moisés para falar assim: olha, presta atenção para vocês ensinarem os seus filhos e os seus netos sobre isso. E eu gravei 3 verbos aqui, eu quero que você grave isso. Ele fala, ó, vocês têm que aprender a minha palavra para aprenderem a temer a Deus. Irmãos, é necessário aprender a Bíblia para ter temor a Deus. Amém? O que eu estou querendo dizer, não adianta você chegar para os seus filhos e netos e falar assim, você tem que temer a Deus. Ele fala assim, e? Você tem que ensinar a Bíblia, para que aí sim ele vai aprender a ter temor ao Senhor. E é isso a coisa mais importante que nós temos que fazer. As pessoas têm que entender isso. Os que os pais mais querem é que os filhos temam a Deus. Temam não de medo, né? Vocês estão entendendo, né? Mas de respeito, de reverência. Mas tem que ensinar, irmão. Tem que ensinar a Bíblia. Porque se não ensina a Bíblia, não aprende. Vira 2 folhas aí. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, diz assim: e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando-se. Também atarás por sinal na tua mão, e te serás por testeiras entre os olhos. Grave isso aqui, irmão, isso aqui é muito importante também. Ó, eu não sei se vocês entenderam, mas esse capítulo 6 de Deuteronômio é um dos principais capítulos que o judeu usa. E aí você vai entender o princípio por trás do judaísmo. Você não tem que virar um judeu, mas você tem que entender o princípio por trás e absorver.
Aqui é onde eles falam que é o Shema Israel, ouve Israel, que o Senhor teu Deus diz. E aqui o Senhor está falando para amar a Deus acima de todas as coisas e tal. E no versículo 6 ele fala, Moisés está falando para os pais, falando assim, o Senhor te ordena. Já começa por aí. Te ordena hoje. Te ordena o quê? A você intimar os teus filhos que estão assentados na mesa, andando pelo caminho e deitando-se e levantando-se. E também tem um sinal na mão, na testeira entre os olhos. E o versículo 9 também fala, e colocará umbrais na tua casa, nas tuas portas e tudo mais. Presta atenção no que eu vou falar agora. Intimar, o contexto por trás desse verbo é repita. Ele está falando assim, repita para o seu filho. Repita para o seu filho a palavra. Estou te ordenando, repita para o seu filho a palavra. Aonde? Quando você estiver em casa. Quando você estiver sentado na tua mesa, comendo. Quando você estiver indo dormir, você fala da palavra. Quando você estiver acordando, você fala da palavra. Quando você estiver no caminho, andando de carro, você fala da palavra. Quando você estiver levando ele para a escola, para onde for, você fala da palavra. Você vê um exemplo errado na rua, você fala da palavra. Em todo tempo. E aqui, ele fala no versículo 8, né, você vai colocar um sinal na tua mão. Você percebeu que o judeu anda com um sinal aqui, anda coisa enrolada no braço, anda coisa na testa, tem um negócio preso na porta da casa? Para que é aquilo? Aquilo são símbolos que faz lembrar ele do quê? Da palavra. Tudo é para lembrar ele do quê? Da palavra. E quando ele lembra da palavra, daquilo que ele aprendeu, ele tem o quê? Quando ele aprende, ele tem o quê? Temor. É isso, irmão. Não é que a mezuzá na porta, o simbolinho lá, tem poder. Vocês estão entendendo? Não é. Mas é para ele olhar aquilo e falar assim, opa, eu lembro disso. Eu lembro disso. É para isso que serve. Então, não critiquem os símbolos. A pessoa não vai ser salva por nada. Mas os símbolos, eles só servem para lembrar do quê? De Deus e da sua palavra. Quando a gente vê um sinal da cruz, ele me faz lembrar do quê? Da palavra, do sacrifício de Cristo. Quando um judeu está amarrado com o negócio no braço, ele lembra do quê? Eu tenho que ter temor a Deus. Eu lembro que eu aprendi, meu pai me ensinou isso. Eu estou com o negócio na testa, eu lembro disso. Eu estou chegando em casa, eu venho a mezuzá pendurada na porta, eu lembro disso. O pai está levando ele para a escola, vê um negócio, fala disso. Por isso que ele aprende, ele pode, às vezes, ser religioso, irmão. Mas uma coisa é certa. Ele constantemente está sendo metralhado no bom sentido do quê? Da palavra. Daquilo que ele aprendeu. E o que ele aprendeu é para ele ter o quê? Temor diante de Deus. Vocês entenderam? Não está claro aqui? Está claro, irmão. Então, irmãos, símbolos são importantes. Símbolos não podem virar instrumentos espirituais com poder, porque não são. Mas se eles fazem te lembrar da palavra, de ter temor ao Senhor, glória a Deus. Amém? Por isso que eu compro isso aqui, eu tenho isso aqui para quê? Isso aqui me faz lembrar de quem? De Cristo. E se Giovana, Rafael, Gabriel quisesse, eu ia dar um desses. Para quê? Porque às vezes ele tá lá, vai pentear o cabelo, ele olha isso, ele vai lembrar de quem? Opa! Isso aqui tem algum valor? Tem algum poder? Não tem nada. Mas isso aqui lembra de quem? Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Você vai fazer esse negócio errado mesmo? Né? Você vai andar com as amizades? Você vai andar para esse lado? Aí você, opa! Aí você pensa duas vezes. Amém, irmão? Vocês entenderam? Então não critique o judeu. Esse aí vai para o inferno, isso e aquilo. Não tem nada a ver, irmão. Ele só está trazendo à memória coisas para lembrar e ter temor a Deus. E o seu filho, e o seu neto, e você mesmo. Não é verdade? Então não temos aqui para julgar. E nós temos que dar gratidão eterna pelo povo judeu. Eu amo o povo judeu. Nossa, idolatria. Não, irmão, foi de lá
que veio aquele que salvou a minha vida. Então, no mínimo, eu tenho que ter temor, eu tenho que ter muita gratidão por esse povo. E é, como a Ana Maria falou, eu pego os princípios e trago para o Evangelho. Amém, irmãos? Simples, 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 simples. Então, continuando aqui, Deuteronômio 31, ó, vou ler aqui mais um versículo, 12 e 13, mesma coisa, irmão, olha como é sempre a mesma coisa. Versículo 12, ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Não vou nem ler o resto. Irmãos, ouçam, aprendam e temam. Para que serve ensinar teus filhos? Para temer. Para que serve todas as coisas? Para aprender a temer. Tudo para aprender a ter reverência diante de Deus. Tudo, tudo. Você vê que em vários contextos ele fala isso. Vou terminar esse versículo. Ouçam, aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer tudo que a Bíblia fala. E versículo 13, que seus filhos que não a souberem, ouçam, aprendam a temer ao Senhor. Então tudo é a mesma coisa, irmão. Tem que ensinar a palavra para aprender a ter temor. Se você vê que teu filho não tem temor diante de Deus, ó, não é só para falar, você tem que ter temor diante de Deus, você vai para o inferno, não sei o que lá. Não, está faltando o que ser feito? O que? Ele aprendeu o que? A Bíblia. Você fala, então é comigo. Se ele não está tendo temor, eu sou o responsável. E aí você vai trancar ele no quarto, vai sentar e vai explicar. Que seja 10 minutos, você vai ensinar. Deuteronômio 31, 12 e 13. Então, irmão, olha, isso aqui o Senhor está frisando aqui, ó. Todos os filhos que não têm temor a Deus. A responsabilidade dos pais é orar, mas é também sentar e explicar a Bíblia. No quarto, andando, indo na padaria, indo dormir, comendo, acordando, levando na escola, levando na faculdade, aonde tiver, para que ele aprenda a ter temor ao Senhor. Amém? Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Mas se não ensina, como que vai ter temor? Não é verdade? É ou não é? Então é para ter temor, irmão. É para ensinar. Por isso que eu estou com a minha consciência tranquila. Tranquila, irmão. Eu tenho, Rafael, meu filho. A Daniela sempre fala, desde quando você conhece eu ensinando o Rafael a Bíblia? Não, fala alto. Desde quando? Desde quando eu te conheci, né? Só que eu tinha nem 2 anos. Sempre ensino e vou ensinar. Agora, irmão, é nas mãos do Senhor, é dele. E ensino até hoje. E hoje mesmo já levou palavra na cabeça. Que toda vez, para mim, é ir na padaria, em qualquer lugar, vai escutar a Bíblia. E se eu vejo coisa errada, eu já falo na hora. Mas você está andando, não lemos lá? Ensina no caminho, não é? É na hora, irmão. É na hora. Está errado aqui, está errado ali. Não faça isso. Tema o Senhor, irmão. Amém? E aí, eu quero deixar aqui, ó, você que quer trabalhar com o Ministério Infantil, Daniela vai dar risada. Você que quiser trabalhar no Ministério Infantil e quer aprender métodos, estratégias, tem um ministério que chama APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, apec.com.br, apec.com.br. Faça curso lá, aprenda para evangelizar as crianças. Porque a Daniela vai dar risada que até curso lá a gente já fez, você lembra, amor? Coitada, já levei ela para cada lugar. APEC. É um ministério enorme. Acho que é mundial o negócio. E eles ensinam crianças. Amém? E o último ponto. Agora eu quero que vocês abram esse versículo. Para fechar, o último versículo. 2 Timóteo capítulo 3. Olha que gostoso. Nada como uma Bíblia, né, irmão? Segundo Timóteo 3.
versículo 15, diz assim, 2 Timóteo 3,15, diz assim, ó, Paulo falando para Timóteo, e que desde a tua meninice, 2 Timóteo 3,15, e desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Vou repetir. E desde a tua meninice, sabe as sagradas escrituras. Paulo falando para Timóteo que desde a meninice ele conhece as sagradas escrituras. Por quê? Porque aí, em 2 Timóteo, uma folha antes, capítulo 1, versículo 5, diz, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, que habitou primeiro na tua avó Lóide e depois na tua mãe Eunice. Estou certo que também habita em ti. Então, por que ele conhecia as sagradas escrituras desde a meninice? Porque ele tinha uma avó e uma mãe crente. Uma crente, irmão. Crente de verdade, como a Bíblia falou aqui, que tinha uma fé não fingida. Não era uma crente meia boca, um religioso. Era uma fé não fingida. É isso aí, eu também. Uma fé não fingida. Ele aprendeu. E aí Paulo falando assim, eu sei que você aprendeu com a tua avó e com a tua mãe uma fé não fingida, e eu creio e vejo que isso está dentro de você. E aí, nós vemos aqui, desde a tua meninice. Por que está escrito meninice? Aí eu, como bom criterioso, eu fui olhar essa palavra no grego. E aí eu fui olhar e falar, o que essa palavra é do grego? E aí eu fui ver, ela diz assim, peguei a tradução literal, do grego, bebê. Bebê. Criança nos braços. De infinidade incerta, uma criança literal ou figurativamente. A primeira tradução foi bebê, criança nos braços. Eu falei, rapaz, desde bebê, vai ensinar desde bebê, desde a meninice sabe a Sagrada Escritura, desde bebê sabe as Sagradas Escrituras. Falei, não. Falei, vou procurar mais. Aí tem um recurso que eu uso para ver essa palavra usada em outras passagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, entendeu? Para ver qual que era o contexto. E aí, eu vou ler para vocês. E aí vocês vão ver se é, como ele falou no final, uma criança literal ou figurativa, ou se é bebê, criança no braço. Bebê. Vamos ler. Então, ó, eu vou ler aqui para vocês alguns versículos que essa mesma palavra. Lucas 1:44 diz assim: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Aqui era Maria sendo visitada por Isabel, Isabel mãe de João Batista, Maria mãe de Jesus Cristo. Isabel já tinha João Batista no ventre dela, que estava grávida, chegou. A hora que chegou e viu Maria com Jesus, que ela estava já estava começando a gravidez dela. Olha isso aqui. Ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha no meu ventre se alegrou. Está falando de criança ou está falando de bebê? Está falando de estar grávido, irmão. Bebê. Tem um bebê aí dentro da tua barriga. Ele já se manifestou. O contexto aqui é bebê. No versículo 41, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e ficou cheia do Espírito Santo. A criancinha saltou de escutar a saudação de Maria. Bebê. Outro versículo, Lucas 2:12, também fala, é a mesma palavra. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quem? Jesus, deitado numa manjedoura. Jesus nasceu e foi colocado na manjedoura.
Jesus ali, ele era uma criança figurativa ou era um bebê? Bebê, acabou de nascer, novamente bebê. No versículo 16 é outra tradução. E foram apressadamente e acharam José e o menino, deitado na manjedoura, bebê. Tradução correta aqui, bebê. Lucas 18, versículo 15. Eu não vou ler todos, irmãos. Lucas 18, no versículo 15. E traziam também crianças para que ele as tocasse. E os meninos, vendo isso, repreendiam. Aqui está falando de criança para que tocasse. Pode ser criança, eram os pais levando, podia ser uma criança de colo. Fica meio incerto. Atos 7, versículo 19. Diz o quê? Atos 7, versículo 19. Diz: este, usando a astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto, ao fazer enjeitar as crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Na época de Moisés, Faraó mandou matar quem? Bebês, homens que nasciam, tinham acabado de nascer. Então, irmãos, todas as passagens que eu li praticamente, diz, vou ler a última então. 1 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado. Leite racional. Quem toma leite, irmão? Bebê. Então está falando que o jovem Timóteo aprendeu desde a sua meninice as Sagradas Escrituras. Eu vou colocar uma melhor tradução. Desde bebê, possivelmente desde o ventre materno, ele escutava o quê? A palavra de Deus. Ah, mas ele é muito cedo para escutar. Desde bebê, ele aprendeu a palavra Escritura. Quem é filho de crente, ficou grávido, já não ora na barriga da mãe, né? Já não pede bênçãos, declara a palavra, coloca louvor, porque eu creio que aquela criança já vai escutar a palavra de Deus. Vai ou não vai? Essa criança dentro do bucho, né? Como falam alguns, dentro da barriga de Isabel, já se mexeu de escutar? Por que não pode escutar nos dias de hoje na nossa vida? Então, irmãos, vocês que querem que seus netos, que seus filhos sejam homens e mulheres de Deus, tua filha, teu filho, vai ser pai, teve barriga, já começa a orar e declarar a bênção do Senhor desde bebê. Ah, que está fazendo ali, não está escutando nada. Mostra esses versículos bíblicos, depois você escreve aí, Beth, esses daqui, ó. Lucas 1, Lucas 2, Lucas 18, Atos 7, 1 Pedro 2, 2 Timóteo 2, desde bebê, escutando as Sagradas Escrituras. Eu creio. Aí, ó, Queca falando, ó, você também ouviu desde bebê. E ouvi mesmo. E por isso que sou muito grato pela Queca, porque ela é mãe de muitos. E eu tenho certeza que se hoje eu sou um homem de Deus, é porque ela, primeira crente da família, que orou para que eu fosse um crente. E hoje eu sou. Glória a Deus. É ou não é verdade? Então tá aí, irmão. Ficou guardado. E no momento certo, Deus falou, é agora, amigo. E puxou. Então, pastor, o que você está falando? Prega, ensina a palavra, coloca o louvor, declara a palavra. Sobre o quê? Sobre desde 1 ano de idade, desde ficou grávida, já pode declarar desde já que vai escutar. E em nome de Jesus, assim como aconteceu na minha vida, eu creio pode acontecer na vida dessas crianças. Porque não somente vão ser do Senhor, mas vão ser pregadores, homens e mulheres de Deus, desse avivamento que Deus quer trazer sobre as crianças em nome de Jesus. Amém? Vocês creem nisso, irmãos? Creem? Então, amém. Então, vamos orar, vamos declarar sobre os bebês, sobre as criancinhas de peito, sobre crianças, que o Senhor está levantando essa geração em nome de Jesus Cristo.
Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar, te adorar e bendizer ao teu nome. E declarar, Senhor, para que todos que estão escutando possamos proliferar esta palavra, para aqueles que são pais, que são mães, que estão grávidos, para os avós, para os responsáveis, para que eles entendam que o Senhor quer ungir uma geração, Senhor. Quer trazer avivamento sobre uma geração de crianças, de bebês. Então que assim seja, que esses princípios bíblicos sejam manifestos, que a tua glória seja poderosa e que o Senhor possa ungir, tocar e abençoar, Senhor, essas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos orar e declarar sobre essas crianças, sobre esses bebês, sobre essas gravidez, que a tua bênção esteja sobre a vida deles e que desta geração o Senhor vai levantar no avivamento, que esses pais irresponsáveis sejam responsáveis e se sintam obrigados, debaixo desta ordem de Deuteronômio 6, a ensinar as crianças, a colocar símbolos para que as crianças possam realmente serem instruídos na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Prega, Senhor, que possamos pregar a tua palavra e que possamos assumir esse compromisso diante de ti. Porque se os nossos filhos e netos não têm temor a Deus, cabe a nós, não só orar, mas ensinar. Cabe a nós, não é pastor, cabe a nós ensinar isso. Que possamos ensinar. Seja comendo, seja andando no caminho, seja onde for. Possamos colocar símbolos, uma Bíblia, o que for de estratégico, para que tenham temor e se lembrem a ter temor diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos. Recebe toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, que todos possamos entender esta palavra e queimar no nosso espírito e repassar, para que a tua palavra seja manifesta. E nós declaramos uma geração de avivamento, pregadores, Pai, jovens, crianças, bebês, cheios, assim como Samuel, cheios da tua glória e do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém, irmãos? Então levante as suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho, a unção e o poder do Espírito Santo da promessa esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que você vá para ter uma semana maravilhosa e abençoada na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, mande para todos que são pais, que estão grávidos, que você conhece. Um grande abraço, um grande beijo a todos. E sábado que vem, 6h30, nós vamos fazer a nossa festa de Purim, porque domingo eu tenho um compromisso. Então não perca, que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Deus abençoe, irmão. Fique na paz aí. Beijo, Queca, Marta, Alemão, Ana Maria, Gilvânia, Charles, Beth, pai, mãe, Neiva, todos aí que entraram, que falaram, Gilvânia, enfim, a todos aí um grande abraço. Fiquem com Deus, shalom de Cristo a todos, irmãos.